Imagine segurar em suas mãos uma boneca simples, sem olhos pintados, sem boca costurada, feita apenas de retalhos de tecido, amarrados com nós firmes, quase ritualísticos. Ela não fala, ela não sorri, ela apenas existe. Durante séculos, essa boneca foi vista como símbolo de amor, resistência e cuidado materno. Um objeto criado para confortar crianças em meio à dor mais profunda que a humanidade já institucionalizou, a escravidão. Mas, e se esse não for o fim da história? E se, por trás da imagem acolhedora da Abayomi, existir algo mais profundo, silencioso e perturbador? Algo que carrega não apenas afeto, mas memória, sofrimento e marcas invisíveis de uma violência histórica extrema? Hoje, vamos percorrer um caminho delicado. Um caminho onde história documentada, relatos reais, tradições afro-brasileiras e estudos sobre memória emocional e objetos se cruzam. Não para demonizar, não para inventar, mas para compreender. Porque a pergunta que ecoa até hoje é simples e inquietante. Como algo criado para proteger uma criança pode carregar ecos tão pesados do passado? O que é, de fato, uma boneca Abayomi? A Abayomi é uma boneca de origem afro-brasileira, tradicionalmente confeccionada sem costura, apenas com amarrações de tecido, geralmente feitas de retalhos de roupas usadas. Seu nome vem do idioma Yorubá. Abayomi significa encontro precioso, meu presente, ou aquilo que traz alegria. Este significado não é simbólico por acaso. Ele está diretamente ligado ao contexto histórico em que essas bonecas surgiram. O contexto histórico real, escravidão e maternidade forçada. Durante o período da escravidão no Brasil, oficialmente de 1538 a 1888, milhões de africanos foram sequestrados, transportados à força e submetidos a condições desumanas. Mulheres escravizadas eram separadas de suas famílias. Sofriam violência física e sexual. Eram obrigadas a trabalhar mesmo grávidas. Tinham seus filhos vendidos ou mortos. Documentos históricos, como registros de engenhos, cartas de viajantes europeus e estudos acadêmicos, como Gimeri Del Priore, Lilia Schwartz e João José Reis, confirmam que a infância escravizada era marcada por abandono extremo. Não havia brinquedos. Não havia proteção. Não havia infância. A Abayomi como gesto de amor em meio ao horror. É nesse cenário que surge a Abayomi. Segundo registros orais preservados por comunidades negras e posteriormente estudados por antropólogos, mulheres escravizadas rasgavam pedaços de suas próprias roupas. Utilizavam sobras de tecidos. Criavam bonecas simples para seus filhos. Essas bonecas tinham funções claras: acalmar o choro, criar vínculo emocional, representar cuidado materno, preservar identidade cultural africana. Não havia olhos ou boca porque, em muitas tradições africanas, a ausência de traços faciais evita a individualização forçada, permitindo que a boneca represente todas as crianças. Até aqui, a Abayomi é pura resistência. Mas a história não termina aí. Porque a Abayomi não tem costura? Esse detalhe é fundamental e frequentemente ignorado. A ausência de costura não era apenas estética. Ela era prática e simbólica. Mulheres escravizadas não tinham acesso a agulhas. Costurar exigia tempo, algo inexistente. O nó era uma técnica ancestral africana. Em diversas culturas africanas, o nó simboliza ligação espiritual, memória e continuidade. Esse ponto será essencial mais adiante. O silêncio da boneca, proteção ou contenção. Outro elemento inquietante. A Abayomi não fala. Não tem boca. Não expressa emoções. Alguns historiadores defendem que isso era uma forma de proteger a criança, evitar chamar a atenção dos senhores, criar um objeto silencioso, seguro. Mas estudiosos da psicologia simbólica levantam outra reflexão. O silêncio também pode ser uma forma de conter dor. E quando milhões de pessoas são silenciadas por séculos, o que acontece com essa dor? A primeira pergunta perturbadora. Aqui surge o primeiro ponto de tensão do roteiro. A Abayomi foi criada em ambientes onde havia castigos públicos, mortes, estupros, separação de mães e filhos, desespero constante. Ela foi feita no meio do trauma. E isso nos leva à pergunta inevitável. Objetos criados em ambientes de sofrimento extremo podem carregar memórias emocionais? Essa pergunta não vem do sobrenatural. Vem da psicologia, da antropologia e da história. E é exatamente isso que exploraremos na próxima parte. No próximo capítulo, vamos mergulhar em algo raramente discutido:
O conceito de memória residual. Estudos reais sobre objetos associados a traumas. Relatos históricos de crenças africanas sobre energia emocional. E por que, em algumas culturas, objetos nunca são neutros. Porque talvez a Abayomi nunca tenha sido apenas uma boneca. Para compreender por que a Abayomi passou a ser associada, em alguns relatos, a sensações inquietantes, precisamos sair do campo da superstição e entrar em algo comprovadamente estudado. A relação entre trauma humano e memória simbólica. Historiadores, psicólogos sociais e antropólogos concordam em um ponto fundamental. A escravidão não foi apenas um sistema econômico. Foi um regime contínuo de trauma coletivo. Esse trauma não se encerrava no corpo. Ele se manifestava em gestos, silêncios, objetos e rituais cotidianos. As bonecas Abayomi não eram criadas em casas tranquilas ou ambientes seguros. Elas surgiam em locais historicamente documentados como espaços de violência extrema. Senzalas superlotadas. Navios negreiros, durante travessias. Engenhos de açúcar. Fazendas de café. Quilombos em constante ameaça. Relatos de viajantes europeus dos séculos XVIII e XIX descrevem senzalas como locais onde o choro era constante. Doenças se espalhavam rapidamente. Crianças presenciavam punições físicas. Mortes eram frequentes e banalizadas. Esses registros não são lendas, constam em documentos preservados em arquivos históricos brasileiros e europeus. Um ponto essencial, muitas vezes ignorado, é quem fazia a Abayomi. Não eram artesãs. Não eram mulheres em situação de estabilidade emocional. Eram mães escravizadas frequentemente. Violentadas. Privadas do direito à maternidade. Ameaçadas de perder seus filhos a qualquer momento. Estudos de história social indicam que o medo mais recorrente entre mulheres escravizadas era a separação definitiva dos filhos. Isso significa que ao confeccionar uma Abayomi, muitas mães o faziam sob a consciência de que aquela boneca poderia ser a única lembrança deixada à criança. O gesto poderia ser uma despedida silenciosa. Esse dado muda completamente a leitura do objeto. Aqui entramos em um campo documentado pela ciência humana. A psicologia reconhece o conceito de memória emocional, a capacidade de emoções intensas influenciarem comportamentos, símbolos e significados atribuídos a objetos. Na antropologia, existe ainda o conceito de objetos carregados de significado afetivo, especialmente em culturas tradicionais. Não se afirma que o objeto ganha vida, mas que ele se torna um repositório simbólico de experiências humanas extremas. E quando falamos da escravidão, estamos falando de um dos maiores traumas coletivos da história. Em muitas culturas africanas, especialmente as de matriz Yorubá, Banto e Jeje, existe uma crença documentada. Objetos não são neutros. Eles absorvem intenção, emoção e contexto. Isso aparece em registros etnográficos feitos por pesquisadores como Pierre Verger, Ruth Landes e Reginaldo Prandi. Nessas tradições, um objeto feito em sofrimento não é igual a um objeto feito em alegria. O gesto de criação importa tanto quanto o material. O nó possui função simbólica de ligação espiritual. E a Abayomi é feita exclusivamente por nós. Aqui surge um elemento delicado e perturbador. Na cultura africana, o nó representa ligação, continuidade, memória, destino. Mas no contexto da escravidão, o nó também era corrente, amarra, restrição, castigo. A Abayomi nasce exatamente dessa dualidade. Um nó de amor, criado em um mundo de nós de prisão. Esse paradoxo é histórico, não imaginário. Outro aspecto frequentemente relatado por pesquisadores da cultura afro-brasileira é o valor simbólico do silêncio. O silêncio, durante a escravidão, era sobrevivência, autoproteção, estratégia. A Abayomi, sem boca, sem voz, reflete esse silêncio histórico. Não porque fosse maligna, mas porque foi criada em um mundo onde falar custava a vida. Avançando para o século XX, começam a surgir relatos curiosos, não sobrenaturais documentados, mas experiências subjetivas recorrentes. Pesquisas realizadas em comunidades tradicionais relatam que algumas pessoas sentiam desconforto ao manter Abayomis antigas em casa. Relatavam sonhos recorrentes com cenas de sofrimento. Preferiam não deixar crianças dormirem com bonecas muito antigas. Esses relatos aparecem principalmente em entrevistas coletadas por antropólogos e educadores culturais, não em livros de ocultismo. Eles não afirmam assombração. Falam em sensação, peso emocional, respeito. Com o tempo, especialmente em contextos urbanos,
esses relatos foram reinterpretados. O que era respeito ancestral, cuidado simbólico, passou a ser visto como medo, mistério, possível maldição. Aqui começa a transição da história para a lenda. Na próxima parte, entraremos em um território ainda mais sensível, e sempre com base histórica: a possibilidade de rituais involuntários, crenças populares afro-brasileiras do período colonial, casos documentados de objetos associados à dor ancestral, e como a linha entre proteção espiritual e sofrimento pode se tornar perigosamente tênue. Porque talvez a Abayomi não tenha sido apenas um brinquedo, mas um testemunho silencioso de uma dor que nunca foi totalmente elaborada. É importante esclarecer um ponto central antes de avançarmos. Não existem registros históricos confiáveis que afirmem que as bonecas Abayomi foram criadas como objetos de feitiçaria, maldição ou culto sombrio. Isso precisa ficar absolutamente claro. No entanto, a história não se constrói apenas a partir da intenção consciente. Ela também se constrói a partir do contexto, e o contexto da Abayomi era um dos mais extremos já vividos pela humanidade. E aqui surge um conceito essencial da antropologia religiosa. Um ritual não precisa ser intencional para existir. Estudos clássicos de antropologia, como os de Victor Turner e Emily Durkheim, definem ritual como um gesto repetido, realizado em contexto simbólico, carregado de significado coletivo, executado em momentos de transição, dor ou proteção. Se analisarmos a confecção da Abayomi sob essa ótica, percebemos algo inquietante. Era feita repetidamente, sempre em situações de sofrimento, com um objetivo emocional claro: proteger, acalmar, vincular, utilizando gestos simbólicos, nós, ausência de rosto, silêncio. Mesmo sem intenção mística, o ato se aproxima perigosamente de um ritual de sobrevivência emocional. Nas culturas africanas trazidas ao Brasil, há uma compreensão ancestral de que a dor não desaparece, ela se transforma. Essa ideia aparece em registros de tradição oral preservados em terreiros, comunidades quilombolas e estudos etnográficos do século XX. A dor pode se transformar em canção, reza, objeto, gesto. A Abayomi pode ser entendida como exatamente isso: uma materialização da dor transmutada em cuidado. Mas essa transmutação nem sempre é completa. Ao longo do século XIX e início do XX, surgem registros indiretos, especialmente em relatos etnográficos, sobre objetos considerados pesados. Esses relatos não usam o termo amaldiçoado. Eles utilizam expressões como objeto carregado, objeto que pede cuidado, objeto que guarda memória. Em comunidades afrodescendentes, havia o costume de não descartar certos objetos, não permitir que fossem usados sem contexto, realizar rezas antes de manuseá-los. Algumas bonecas antigas eram tratadas dessa forma, não por medo irracional, mas por respeito à história que carregavam. Aqui entramos no ponto mais delicado da lenda. Algumas tradições orais sugerem que, em momentos extremos, como morte iminente de um filho, separação forçada, castigos coletivos, mulheres poderiam confeccionar bonecas como uma última tentativa simbólica de proteção, quase como uma oração silenciosa. Não há prova de invocação espiritual direta, mas há indícios de transferência emocional intensa. E quando emoção extrema é transferida repetidamente para um objeto, surge o que alguns pesquisadores chamam de memória emocional residual. Não se trata de sobrenatural. É um conceito usado para explicar por que certos objetos provocam desconforto, despertam emoções inexplicáveis, geram reações semelhantes em diferentes pessoas. Museólogos, por exemplo, relatam fenômenos semelhantes ao lidar com objetos de campos de concentração, roupas de vítimas de guerras, pertences pessoais de tragédias históricas. Ninguém afirma que esses objetos são malignos, mas quase todos concordam: eles não são emocionalmente neutros. Nesse ponto, a Abayomi deixa de ser apenas um brinquedo. Ela se torna testemunha silenciosa, arquivo emocional, vestígio físico de uma violência histórica. E testemunhas carregam peso. No século XX, especialmente a partir da década de 1970, com a urbanização acelerada, o afastamento das tradições de origem, a perda do contexto histórico, o significado da Abayomi começa a se fragmentar. Sem o conhecimento ancestral que ensinava como lidar com esses objetos, surgem interpretações distorcidas. O respeito vira medo.
O silêncio vira ameaça. A memória vira lenda. Educadores culturais e pesquisadores relatam que em algumas escolas e residências, crianças demonstravam resistência inexplicável a bonecas antigas. Adultos relatavam sonhos recorrentes após adquirir abaiomis antigas em feiras. Algumas pessoas optavam por devolver ou doar bonecas após episódios de ansiedade intensa. Nenhum desses casos foi tratado como paranormal por pesquisadores sérios. Eles foram interpretados como impacto psicológico da história incorporada ao objeto. Mas no imaginário popular, a narrativa começou a mudar. Na próxima parte, entraremos definitivamente no território contemporâneo. Relatos modernos associados a abaiomi. Lendas urbanas documentadas no Brasil. Casos reais de desconforto psicológico. E como a história da escravidão amplifica a experiência emocional. Porque quando o passado não é elaborado, ele encontra outras formas de se manifestar. A partir do final do século XX, a abaiomi deixa de ser apenas um objeto tradicional restrito a comunidades específicas e passa a circular em outros contextos. Feiras culturais, museus, escolas, projetos pedagógicos, decoração residencial, coleções pessoais. Esse deslocamento muda tudo. A boneca sai de um ambiente de transmissão de saber ancestral e entra em espaços onde sua história é muitas vezes parcialmente conhecida ou completamente ignorada. E é exatamente nesse ponto que começam a surgir relatos contemporâneos inquietantes. Educadores, museólogos e pesquisadores culturais relatam, de forma recorrente, situações semelhantes envolvendo abaiomis antigas, especialmente aquelas confeccionadas antes da popularização moderna da boneca. Alguns exemplos documentados em entrevistas acadêmicas e relatos de campo incluem: sensação persistente de ambiente pesado em salas onde bonecas antigas eram mantidas. Crianças que se recusavam a tocar ou dormir próximas às bonecas. Adultos relatando ansiedade, sonhos recorrentes ou sensação de vigilância. Importante frisar: nenhum desses relatos foi classificado oficialmente como fenômeno sobrenatural. Eles são descritos como reações emocionais intensas diante de um objeto carregado de significado histórico extremo. A psicologia social reconhece um fenômeno conhecido como ativação simbólica do trauma. Funciona assim: quando uma pessoa entra em contato com um objeto cuja história envolve violência, sofrimento, injustiça extrema, o cérebro pode reagir de forma inconsciente, mesmo sem conhecimento detalhado da história. No caso da abaiomi, esse efeito pode ser amplificado por 3 fatores: a aparência silenciosa e sem rosto, a associação direta com a escravidão, o discurso contemporâneo que começa a vinculá-la a algo oculto. Esse conjunto cria um ambiente propício para experiências emocionalmente intensas. Com o crescimento da internet e da cultura de narrativas de terror, surgem as chamadas lendas urbanas modernas da abaiomi. Essas histórias incluem variações como bonecas que mudam de lugar, objetos que provocam pesadelos, sensação de presença associada à boneca. Nenhuma dessas histórias possui comprovação histórica ou documental. No entanto, elas seguem um padrão comum a muitas lendas urbanas. Um objeto real, uma história trágica verdadeira, uma interpretação exagerada e descontextualizada. O problema não é a existência da lenda, mas a desconexão com a verdade histórica. Aqui é fundamental estabelecer um limite claro. Não há registros históricos confiáveis que indiquem que a abaiomi seja um objeto amaldiçoado, um artefato ritual de magia negativa, um receptáculo de entidades. O que existe é algo mais sutil, e talvez mais perturbador. Ela é um símbolo físico de um trauma coletivo que nunca foi totalmente elaborado. E símbolos têm poder psicológico. Curadores de museus brasileiros relatam um fenômeno curioso. Objetos relacionados à escravidão, não apenas abaiomis, frequentemente provocam reações emocionais mais intensas do que outros artefatos históricos. Visitantes relatam tristeza súbita, sensação de aperto no peito, desconforto difícil de explicar. Isso não é tratado como paranormal, mas como resposta empática ao sofrimento humano materializado. A abaiomi, por representar infância e maternidade, tende a amplificar essa reação. Psicólogos destacam outro ponto importante. Objetos sem rosto funcionam como espelhos emocionais. Sem expressões definidas, a mente humana projeta sentimentos próprios. No caso da abaiomi, quem vê amor, vê resistência. Quem vê dor, vê sofrimento. Quem conhece a história, sente o peso. Isso explica por que as experiências variam tanto. Ao longo dos últimos anos, canais de terror,
fóruns e vídeos sensacionalistas passaram a apresentar a Abayomi como boneca assombrada, objeto amaldiçoado da escravidão, canal de sofrimento ancestral. Essas narrativas aumentam o impacto psicológico e criam um ciclo. História real, interpretação distorcida, medo, novos relatos, reforço da lenda. Esse processo é bem documentado em estudos sobre folclore moderno. Na próxima e última parte, vamos fechar o arco narrativo com profundidade e respeito. O verdadeiro legado da Abayomi. A linha tênue entre memória e medo. Como honrar a história sem transformá-la em terror. E a pergunta final que permanece: o que fazemos com as dores que herdamos, mas não vivemos? Ao longo deste roteiro, percorremos dois caminhos que coexistem. A Abayomi como símbolo de amor, resistência e cuidado materno. 2. A Abayomi como objeto que carrega a memória de um trauma histórico profundo. Esses caminhos não se anulam. Eles se complementam. A Abayomi não é uma boneca maligna, mas também não é um objeto neutro. Ela ocupa um espaço raro na história. O lugar onde afeto e sofrimento nascem juntos. Historiadores e sociólogos são claros ao afirmar: a escravidão não terminou em 1888 no plano psicológico, cultural e simbólico. Ela deixou marcas na estrutura social, na memória coletiva, nos objetos que sobreviveram a ela. A Abayomi é um desses sobreviventes. Ela atravessou séculos não apenas como artesanato, mas como testemunha silenciosa de um sistema que desumanizou milhões de pessoas. A resposta não está no sobrenatural. Está no fato de que ela nos obriga a encarar perguntas desconfortáveis. Como mães protegiam seus filhos em um sistema que os negava? Quanta dor foi normalizada para que a sociedade funcionasse? O que acontece quando transformamos sofrimento em herança silenciosa? A Abayomi incomoda porque ela não permite esquecimento. É essencial reforçar este ponto final. Não existem provas históricas, antropológicas ou religiosas que sustentem a ideia de que a Abayomi seja um objeto amaldiçoado ou assombrado no sentido literal. O que existe é algo mais real e mais difícil de lidar: memória. E memória dói. Dói porque nos conecta a pessoas que sofreram sem justiça. Dói porque revela o quanto da violência foi silenciada. Dói porque nos lembra que a infância de muitas crianças foi roubada. Transformar a Abayomi em objeto de terror puro é, paradoxalmente, repetir um erro histórico. Retirar o contexto. Silenciar as vozes que importam. Reduzir uma experiência humana complexa a entretenimento vazio. Quando a Abayomi vira apenas boneca amaldiçoada, perde-se o respeito pelas mulheres que a criaram, o reconhecimento da resistência negra, a compreensão do trauma histórico real. Ressignificar a Abayomi não significa negar seu peso. Significa reconhecer a dor, honrar a resistência, ensinar a história completa, entender que objetos podem ser portadores de memória, não de maldade. Em muitos projetos educacionais atuais, a Abayomi é usada exatamente com esse propósito: ensinar história, trabalhar empatia, preservar identidade cultural, romper o silêncio imposto pelo passado. Talvez a pergunta mais importante deste roteiro não seja sobre a boneca, mas sobre nós. Por que sentimos medo ao tocar na memória da escravidão? Por que o sofrimento ancestral ainda provoca desconforto? Por que preferimos o mistério à responsabilidade histórica? A Abayomi não nos observa. Ela nos reflete. A Abayomi nasceu do amor em meio ao horror. Sobreviveu ao tempo. Carregou silêncio. Carregou dor. Carregou resistência. Ela não assombra casas. Ela assombra consciências. E talvez o verdadeiro medo não esteja na boneca, mas naquilo que a história nos obriga a lembrar. Quantas dores do passado ainda vivem entre nós, não como fantasmas, mas como memórias que nunca aprendemos a escutar. Se essa história te fez refletir, compartilhe. Porque lembrar não é reviver a dor, é impedir que ela se repita.